totalitarismo fascista só chega ao poder através de Mussolini e neste se mantém através de uma ficção criada pela propaganda que o transforma em sinónimo de eficiência e modernidade. Aproveitando a crise do imperialismo, a ficção totalitária sustenta e oculta a sua luta pelo domínio total da população terrestre e a sua tática sangrenta de eliminação de toda a realidade rival não totalitária. O grande chefe totalitário, através dos seus discursos, promete a solução dos problemas que em dado momento agitam as forças populares e com isto acaba por obter a aceitação popular das suas propostas violentas e desumanas, bem como consolidar a sua imagem de líder e o seu poder. A propaganda do fascismo incute nas massas o fanatismo e o sentimento excessivo dirigido não só ao Estado e à nação, como também ao chefe, símbolo do Estado omnipotente, encarnação da nação e guia dos seus destinos. O chefe é o homem excepcional, o super homine, a quem se deve prestar uma obediência cega e seguir sem hesitações. Em cenários grandiosos, onde se avultam as paradas, os uniformes e os estandartes, o fascismo ressuscita a Roma Imperial. Neste ambiente, o Duce, com suas poses teatrais e os seus discursos inflamatórios, leva as multidões ao êxtase e provoca o histerismo coletivo. O fascismo perpetua-se nas nações submissas, sem espíritos críticos e sem vontades individuais, mas com alma coletiva. Os ideais fascistas são primeiramente incutidos nos jovens, pois considera-se que estes, antes de pertencerem às famílias, pertencem ao Estado. Em Itália, a partir dos 4 anos, as crianças estudam nos Filhos da Loba e usam já o uniforme. Dos 8 aos 14, fazem parte dos Balilas. Aos 14, são vanguardistas e aos 18, entram nas juventudes fascistas. Os jovens aprendem a ser fiéis ao culto do Estado e do chefe, ao amor pelo desporto e pela guerra e ao desprezo pelos valores intelectuais. A educação fascista é também complementada pela escola, através de professores profundamente fiéis ao regime e de manuais escolares impregnados de princípios totalitários fascistas. Já a manutenção do regime é garantida através do apoio das mais altas elites ao tirano. São sempre 5 ou 6 personagens que mantêm o tirano, que lhe conservam o país e a sua servidão. A transferência de poder é facilitada pela multiplicação de órgãos de chefia, uma vez que estes não são extintos quando perdem a sua autoridade. A astúcia do totalitarismo assegura um absoluto monopólio de poder e a certeza incomparável de que todas as ordens serão constantemente obedecidas. Através da multiplicidade de correias que acionam o sistema e confundem a hierarquia, o ditador assegura a sua independência e as suas súbitas mudanças de política, sendo a ocultação e o segredo a alma e a maior arma do Estado totalitário fascista. À semelhança daquilo que sucede em Itália, o Estado Novo, chefiado desde 1932 por António Oliveira Salazar, organiza corporações a nível de freguesias, municípios, morais, culturais, económicos e familiares, onde se congregam os interesses dos indivíduos. Desta forma, o corporativismo tem um intuito principal de dar ao Estado uma maior possibilidade de exercer controle sobre as atividades económicas, permitindo também exercer uma vigilância apertada sobre os sindicatos, não lhes concedendo qualquer capacidade reivindicativa. Apesar do regime de Salazar não ser fascista, verificam-se algumas parecenças com o fascismo italiano. O ano 1936, quando se inicia a Guerra Civil Espanhola, em que o Estado Novo apoia os golpistas militares franquistas, é um período de crispação fascisante do regime salazarista. Multiplicam-se então os grandes comícios anticomunistas. É aberto, para os opositores comunistas e anarcossindicalistas, o campo de concentração do Tarrafal. Lançada num comício realizado no Campo Pequeno, em Lisboa, a ideia da criação da milícia paramilitar Legião Portuguesa.
e são criadas a obra das Mães pela Educação Nacional, a Mocidade Portuguesa e, já em 1937, a Mocidade Portuguesa Feminina. A ditadura salazarista não deixa assim de regimentar e enquadrar setores da população e de utilizar a coreografia militar típica do fascismo. Embora a tensão entre o projeto estatal de enquadrar os jovens e a preocupação de limitar a omnipotência estatal, sossegando a Igreja e deixando a esta e às famílias um papel preponderante na educação, sempre tenham estado presentes ao longo dos primeiros anos de vida das mocidades portuguesas. Nos anos 30 e 40, o regime ditatorial português teve propósitos iniciais totalizantes, à semelhança de outros regimes, como o de Mussolini, que vigoravam na Europa. Pode-se considerar o regime de obrigatoriedade das MP um fator de totalização e estatização violenta da juventude. Mas, como em tudo, entre a vontade do Estado Novo e a prática houve uma distância. A filiação só foi compulsiva para os jovens escolarizados até uma certa idade, e acabou por ser mitigada não só porque as duas organizações estatais de juventude não estavam implantadas em todos os estabelecimentos de ensino, como porque muitos jovens arranjavam maneira de não frequentar as respectivas atividades. Deus, Pátria, Família. A conhecida fórmula propagandeada pelo Estado Novo encontra-se bem expressa na Constituição de 33. Além da importância atribuída à pátria, a nação portuguesa, Igreja e família são também considerados elementos estruturais da nação e têm um lugar de relevo no texto constitucional. É com o intuito de incutir e valorizar estes elementos que no mesmo ano é criado o Secretariado da Propaganda Nacional, com o objetivo de, através da cultura, da informação e da ocupação dos tempos livres dos portugueses, modelar um homem novo que assumisse os valores do recém-formado Estado Novo. De acordo com o historiador Fernando Rosas, e passo a citar, a criação do SPN obedeceu a um desígnio absolutamente totalitário. Foi uma tarefa gigantesca e difícil de concretizar num país como Portugal dos anos 30, eminentemente rural, muito pobre, completamente desorganizado e com 40% dos analfabetos. Como é que se conseguia mobilizar gente iletrada que vivia dispersa entregue a tarefas de sobrevivência? Foi preciso montar uma série de aparelhos do Estado enquadrando toda a população. O SPN, dirigido por António Ferro, era justamente a interface deste conjunto complexo. Conjunto complexo este, constituído por várias medidas desde a chegada ao poder de Salazar. A abolição dos partidos políticos e a aprovação da União Nacional como partido único, em 1932. As liberdades e os direitos dos cidadãos são também suspensos, como o direito à greve e o direito de associação. A limitação do poder da Assembleia Nacional, que passa a ser desempenhado pelo Presidente do Conselho. A Assembleia Nacional passa assim a ser apenas um órgão consultivo. A partir de 1944 e do Secretariado de Propaganda Nacional, a censura passa a ser prévia, funcionando enquanto aparelho repressivo que legitima a ação do governo controlando a imprensa, o teatro, a rádio, o cinema e mais tarde a televisão, visando assuntos dos mais variados níveis, desde políticos a morais. Desta forma, evita a difusão de ideias socialistas e comunistas e de qualquer movimento contra o regime. A ação da censura impede desta forma que a população tenha conhecimento daquilo que realmente acontece, ficando salvaguardados os objetivos e interesses do Estado Novo. Pois que unidade resiste à divisão, que solidariedade ao ódio, que comunidade à falta de disciplina e de organização. E nasceu o corporativismo, que, levado à regra constitucional da ordem nova, a princípio informador da consciência e comunidade nacional, caldeia a nação no Estado e é como a consciência ativa da nossa solidariedade na terra, no trabalho e na vida, isto é, na pátria, a nossa família que não morre. Os países europeus que tardiamente chegam ao capitalismo são aqueles que apresentam maiores deficiências estruturais causadas pela inflação e pelo desemprego, pelo déficit habitacional e pelas greves, pelas rebeliões civis e pela ocupação de fábricas em plena década de 20 do século passado. Os regimes totalitários que subsequentemente se impõem na Itália, na Alemanha, em Espanha e em Portugal são caracterizados por fortes expressões de nacionalismo e pelo desprezo do indivíduo. Identificam inimigos externos para unificarem a nação.
e concedem supremacia às forças armadas. Valorizam a muscularidade e controlam os meios de comunicação de massa. Obcecam-se com a segurança nacional e com o crime. Unem a religião com os elites e dominam as grandes corporações, desdenhando as artes, realizando eleições fraudulentas e corrompendo-se rompantemente. Aliada à fase imperialista do capitalismo, o fascismo exprime-se através de uma política favorável à crescente concentração de capital e se disfarça sob uma fachada modernizadora guiada pela ideologia pragmática radical. O fascismo foi um processo político racionalmente concebido e romanticamente desejado pela classe política e pelas massas, ao mesmo tempo que a sua concepção e imposição foi uma opção feita pelo homem em determinado momento da história. A sua queda também o foi. Transversal à história, a questão fatídica para a espécie humana é saber até que ponto o seu desenvolvimento cultural conseguirá dominar a perturbação da sua vida comunal, causada pelo instinto humano de agressão e autodestruição. Daí provendo toda a sua inquietação, a sua infelicidade e a sua ansiedade.